falando sobre os atritos entre Lula e Milei, porque ontem o presidente Lula, ao ser questionado sobre as críticas que o presidente argentino fez ao STF, respondeu: quem é esse cara? Para falar sobre essa estratégia do presidente Lula de ignorar essas críticas de Milei, eu converso agora com o cientista político Leandro Gabiati. Leandro, muito boa tarde. Começo exatamente te perguntando, essa resposta de Lula ao dizer que não conhece o Milei, que obviamente a gente sabe que ele conhece, como você vê isso diante desse jogo político, principalmente sabendo que o Milei não parou de criticar o presidente da República Brasileira? Grande Rafael, boa tarde, um prazer falar com vocês. A resposta do Lula pareceu até improvisada, né, diante da questão colocada por um jornalista, mas certamente faz parte de uma estratégia. Lula sabe que se ele entrar nesse tipo de diálogo com Milei, ele tem grandes chances de perder. Digo, num diálogo nos termos que o Milei propõe, é difícil dialogar. Então, o Lula optou pelas vias diplomáticas, pelas vias formais, e colocou o assunto em segundo plano. Agora, obviamente, o Lula, por exemplo, hoje teve um ato, inclusive, no Rio de Janeiro, num hospital público, né? E o Lula fez uma defesa empática do SUS e criticou o Trump. Disse, nos Estados Unidos, pobre não tem atendimento, no Brasil tem. Ele parece um pouco colocar o Milei como uma figura de segundo plano, de segunda categoria, e dialogar com quem o Lula entende que sim merece resposta, neste caso, o Trump. Então, o Lula, obviamente, tenta não cair na armadilha que o Milei colocou para ele e tenta sair, de alguma forma, ignorando esse diálogo proposto pelo Milei. Olha, outro assunto, outro ponto que eu acho importante a gente trazer aqui é o fato de que, apesar do Lula ter se colocado aí nessa posição de ignorar as declarações do Milei, a gente viu o ministro da Fazenda, o Dário Durigan, chamando o Milei de palhaço, o que foi muito criticado, afinal, ele tem um posto muito alto dentro da estrutura do Estado, e também o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, criticando essas afirmações. Você acredita que também faz parte da estratégia do governo de rebater o Milei, ter essas outras figuras trazendo esses comentários, deixando o Lula de fora do embate mais direto? Pelo que a gente escutou aqui em Brasília, a do Durigan não foi alinhada previamente. Deve ter sido algum tipo de improviso do ministro e, logicamente, um ministro de Estado chamando um presidente da República de outro país de palhaço não parece o mais indicado. Às vezes o Durigan caiu em alguma provocação no debate do qual ele estava participando e nós soubemos, inclusive, que o Planalto chamou a atenção, no bom sentido, do ministro para ele não manter esse tipo de diálogo com a Argentina. Então, o que nós observamos aqui, justamente, o governo brasileiro tenta manter todas as ações pelos meios diplomáticos formais, como foi a convocação do brasileiro em Buenos Aires, né? Continua aqui em Brasília o embaixador, e é uma forma de sinalizar justamente insatisfação do governo brasileiro ao governo argentino. Inclusive, o embaixador argentino aqui em Brasília também foi chamado ao Itamaraty para receber de parte do chanceler, do Mauro Vieira, essa mensagem de insatisfação, né? Então, o governo brasileiro, eu entendo que corretamente mantém tudo nas vias formais e diplomáticas e evita cair numa dialética heterodoxa, né? E é difícil obter algum tipo de lucro ou de resultado político. Leandro, no início da pré-campanha, uma das críticas mais incisivas contra o Flávio Bolsonaro era o fato de que ele estava fazendo, inclusive, muitas viagens para o exterior, muito ligado com a política externa. Pra você ter ideia, ele fez 6 viagens para os Estados Unidos durante esse ano, a gente está em julho ainda, e muitos estados ele não visitou, estados que são chave para a campanha dele. Hoje, uma notícia, a gente comentou aqui no Reinaldo Azevedo, de que a campanha dele vai dar uma pisada no freio nessa ideia de focar na política externa e, de fato, se virar para cá. Isso aconteceu muito por conta dessa participação do Milei no lançamento da chapa dele no último fim de semana. Você acredita que, a partir dessa análise,
da quantidade de vezes que ele saiu do país, a quantidade de vezes que ele se voltou para a política externa. Esse pé no freio é necessário para a campanha do Flávio, principalmente diante dessa repercussão negativa da visita do Milei? Vamos lá. Eu te diria o seguinte, eu entendo que para o Flávio Bolsonaro, e neste momento enfrenta um momento complexo dentro de sua campanha, ele ter tido esse apoio do Milei, de alguma forma, lhe dá um pouco de fôlego, principalmente dentro da direita. Vamos lembrar que o Flávio teve o desgaste vinculado ao caso Master e está tendo problemas, e continua tendo problemas, diante das divergências com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, inclusive com alguns atores dentro da direita sugerindo a substituição do Flávio por alguma outra candidatura alternativa. Então, o Flávio, me parece, neste momento, ele precisava se fortalecer dentro da direita, esse vínculo com o Milei, e se fortalecer dentro da direita também nesse diálogo com o governo Trump. Ou seja, o que ele está tentando dizer para o eleitor brasileiro é: se eu for eleito presidente, eu terei um vínculo, um canal direto com o presidente Trump, o que, em tese, é positivo para o Brasil. Agora, considerando que estamos há praticamente 2 meses, né, do primeiro turno, Flávio, de fato, precisa focar suas ações para o eleitor no âmbito local, e ele precisa visitar principalmente locais em que os distritos eleitorais são fundamentais para o resultado. Evidentemente, a região sudeste será um dos focos e a região nordeste será outro dos focos dessas visitas e dessas viagens de Flávio. Normal e até ponderado, né, e correto do pré-candidato Flávio, do candidato, aliás, Flávio já foi confirmado pelo Partido Liberal, né, ponderado ele concentrar agora sua agenda política, sua agenda de campanha aqui no Brasil. Leandro, vários nomes da direita que são adversários do Flávio Bolsonaro, mas se identificam com as políticas às quais ele é mais associado, como o Romeu Zema, também candidato, agora já foi confirmado, o Ronaldo Caiado, também que vai ser candidato, eles criticaram esse posicionamento do Javier Milei. Você acha que dentro da direita, pelo que você viu de repercussão, houve mais apoio ou houve mais manifestações contrárias a essas falas de Javier Milei durante esse discurso dele no lançamento da campanha do Flávio? Vamos lá, vamos pensar, por exemplo, no candidato Caiado, ex-governador de Goiás. Ele é um candidato de direita, é um candidato conservador, mas que se identifica com essa política mais tradicional, no sentido de manter as boas formas, né? de não usar uma linguagem heterodoxa na hora de fazer campanha, de manter consensos mínimos no convívio com os candidatos. Acho que a figura do Caiado vai muito nessa linha. Contrariamente de figuras que talvez são um pouco mais, não sei se radicais, mas que têm ou que compartilham essa forma de fazer política, e eu reforço aqui essa palavra, que é essa forma heterodoxa, né? Essa forma não comum de fazer política, de fazer campanha e se comunicar com o outro. Então, não toda a direita divide ou entende correta a forma em que o Milei, né, se comunicou aqui, e obviamente faz parte a crítica. Agora, obviamente, tem setores dentro da direita que não se importam muito com as formas e que entendem que é legítimo, natural e até correto que políticos façam política dessa forma, entendem que é uma forma genuína e uma forma de fazer política sem tipo de impedimento, de constrangimento. Obviamente, isso aí, a avaliação depende de cada um de nós, se nós validamos ou não validamos essa forma de comunicar. Agora, a direita é uma direita, vamos lá, faz parte do espectro ideológico, mas dentro da direita tem uma diversidade também. Então, logicamente, não todo mundo compartilha e defende o tipo de comunicação, o tipo de postura que o Milei teve esse último sábado em São Paulo. Leandro, e para a gente finalizar, como você disse, houve aí uma certa vantagem
para a campanha do Flávio Bolsonaro por conta dessa tirada de foco. A gente deixou de falar sobre a briga com ele, com a Michelle, deixou de falar um pouco sobre as relações dele com o Daniel Vorcaro, focou então nessa participação do Milei, ou seja, de certa forma, hoje uma vantagem. Mas você acredita que houve prejuízos para a campanha de Lula, o fato dessas palavras faladas pelo Javier Milei, criticando o governo, criticando o STF, criticando o ministro Alexandre de Moraes? Eu diria o seguinte, a grande disputa hoje entre Lula e Flávio, e até entre outros candidatos de direita, está pela busca do voto do eleitor de centro, aquele eleitor um pouco mais moderno, que procura justamente previsibilidade na política, que procura líderes que mantenham certo respeito e certas formas na hora de discursar e na hora de fazer política. Certamente o Flávio se beneficia pelo lado do eleitor de direita, que talvez compartilha mais dessa forma de comunicar do Milei. Já o eleitor moderado olha para esse tipo de campanha, para essa postura do Milei, um presidente de outro país vindo ao Brasil e, de alguma forma, faltar ao respeito, ou perder a forma de falar quando se dirige ao presidente brasileiro. Você pode gostar ou não gostar do Lula, mas Lula continua sendo presidente brasileiro. Então, talvez o Lula, mantendo justamente essa calma e essa moderada resposta ao Milei, sem entrar nesse diálogo um pouco mais sujo, né? Isso aí talvez beneficie o Lula, chamando um pouco mais a atenção do eleitor moderado. Logicamente, o eleitor de votar, ele pondera as coisas e não necessariamente essas questões internacionais ou de soberania, de relação com países vizinhos, pondera muito mais questões econômicas, questões do dia a dia, como segurança pública, como saúde e educação. Então, isso aqui é mais uma variável que entra na avaliação do Lula. Eventualmente pode sim, e aqui respondendo a tua pergunta de forma objetiva, Lula sim pode se beneficiar dessa postura mais moderada que tem adotado para responder ao Milei. Muito obrigado por participar novamente aqui com a gente no Agora Metrópolis. Abraço, Rafael. Boa tarde para todos. Você que está com a gente na TV, vamos fazer mais